Abra conosco a sua Bíblia. Open your Bibles with us No livro de Deuteronômio, to Deuteronomy capítulo de número 1, chapter 1, a partir do verso de número 8. starting on verse 8. Muito bom isso aí, cara. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 1, Deuteronomy verse 8 of chapter 1. capítulo 1, verso 8. A versão que eu vou ler nessa noite é um pouco diferente, The translation I'm going to read is a little different tonight, mas é de propósito. but that is on purpose. Quero também mandar um abraço para os irmãos que estão nos assistindo online agora. I also want to give a virtual hug to our Temos people irmãos online aqui da América, here in America, do Brasil, in Brazil, fora do Brasil, and outside of Brazil, em várias partes do mundo. E eu louvo a Deus many places in the world. I por thank causa God do poder da tecnologia da for the internet, power of technology and on e the podemos internet, alcançar várias vidas. where we can reach many Eu lives. tenho certeza que a palavra de hoje vai I'm mudar a certain sua that vida. the word Você of crê God nisso tonight is nessa going to noite? change your life. Amen. Deuteronômio 1:8 Deuteronomy chapter 1 verse 8. diz assim o texto sagrado. This says, Quem the tem a sacred Bíblia text. em inglês, apenas acompanhe por You who have your gentileza. Bibles in English, just follow along. Eis que vos tenho posto esta terra diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e a seus descendentes depois deles. Quantos podem dizer amém? How many can say Tome o seu amen? assento por You may be gentileza. seated. Como eu disse mais I've cedo stated hoje, earlier today, eu vou tentar correr o máximo, I'm going to try to run porque eu quero passar para você algo que Deus me revelou because I want to pass on to you what the na Lord has madrugada revealed de to me quinta-feira dessa semana. on Thursday of this week. Em Deuteronômio, no capítulo 1, In Deuteronomy chapter 1 verso 8, verse 8, nós não encontramos apenas uma promessa divina, we don't find just a divine promise, mas encontramos também uma missão but also dada por Deus. a mission given by God. Por isso o tema da minha mensagem hoje And so the é: theme of my message tonight o is crente que tem fé the believer who has faith é um crente com uma missão. is a believer with a mission. Diga comigo, o crente que tem fé The believer with a mission, é um crente que tem uma missão. the believer who has faith is a believer who has a Deus mission. não apenas promete, God doesn't just promise, mas Ele chama, but He calls, Ele comissiona He commissions, e Ele envia. and He sends. Deus chama, He calls, Deus He comissiona commissions, e Deus envia. and He sends. Diga mais uma vez comigo Say it vocês. with me. Deus chama, God calls, Deus comissiona God commissions, e Deus envia. and God sends. Cada um de nós, como filhos de Deus, Each of us as children of God não devemos ser apenas um crente que tem fé, must not only be believers who have merely mas faith, nós devemos saber, but we must know à luz da palavra de and Deus, understand through the Word of God que todos nós, that all of us, que cada um de nós que estamos aqui each nessa of us here noite, tonight, nós temos uma missão we dada have por a Deus. mission by God. O texto de Deuteronômio, capítulo 1, verso 8, Deuteronomy 1:8 ele revela algo que é muito precioso. reveals something precious. E quando eu estava lendo, And as I was reading, o Espírito Santo foi me the revelando Holy algo Spirit started to reveal to me que eu, ao longo de muitos anos, that me, along the eu years, fiquei impressionado com a I revelação que was Deus very me deu. impressed of the revelation God gave me. O livro de Deuteronômio, ele revela algo que é extraordinário. It reveals something extraordinary. E nesse verso que nós lemos, And in this verse we read percebemos que há uma promessa de Deus. that there is a promise given by God. Mas dentro dessa promessa também há uma responsabilidade dada por Deus. But in this promise there is a responsibility as Eu well. pergunto, Deus promete? I ask, Sim ou não? does God make Sim, Deus promises? promete. Yes or no? Yes, He does. Mas cabe a cada um de nós But each and every one of não us, apenas confiar, we must not merely just mas trust, sim fazer com que essa confiança em but do Deus as if in this trust of God, se torne visível it can become visible por intermédio
in the midst da nossa atitude, da nossa ação. of our attitude or our actions. Por quê? Why? Porque a fé verdadeira, Because true faith, ela não é uma fé estática. it is not a static faith. A fé verdadeira A true faith, não é uma fé it is paralisada. not a paralyzed A faith. fé verdadeira True faith, não é uma fé remota. it is not a remote Não é uma faith fé mecânica. or a mechanical faith. Mas a fé de verdade But true faith é uma fé que marcha is a adiante faith that com marches forward propósito with the dado purpose por Deus. given by God. É interessante notar And it's interesting como muitos, how many, ao olharem para o Antigo Testamento, looking to the Old Testament, dizem que no Antigo Testamento, say that in the Old Testament, nesse livro, nesse compêndio de vários livros, in this gathering of books, dizem que no Antigo Testamento não existe amor no it Antigo say that there Testamento. is no love in the Old Como se Testament. Deus fosse exclusividade apenas do Novo Testamento. Almost as if he is only love in the New Testament. Contudo, quem tem essa visão With this vision, é uma visão equivocada. it is a invoked Porque o vision. amor de Because Deus, the love of God, ele transborda em todas as Escrituras. it overflows in O all amor of de Deus é Scripture. revelado It is revealed de Gênesis from até Genesis Apocalipse. to Revelation. A Bíblia não é um livro dividido em duas The mensagens. Bible is not a book with two A stories. Bíblia não é um livro dividido em duas It is not histórias. divided into messages A Bíblia não tem dois deuses. or two different gods. Deus do Antigo The Testamento God of the Old e Testament Deus do Novo and a God Testamento. of a New A Testament. Bíblia é um livro com uma mensagem única The Bible is one book e with one só message, Deus, with one God que é imutável, that is que unchangeable, é eterno, and that is eternal, que é real that is real, e que habita no meio do and seu that povo. dwells in the midst of Eu his senti o people. Espírito de I Deus felt aqui. his spirit tonight. O mesmo Deus que se revela The same God who reveals himself com tanto amor with such love através de Cristo Jesus, o seu through Filho, Christ his Son em Deuteronômio. in Deuteronomy. É o Deus que chama o seu povo He calls his people para o arrependimento, to repentance, a obediência to obedience, e a posse de uma promessa. and a possession of the promise. Porque o verdadeiro amor, ele se manifesta Because true love na reverência. is manifest through Escute o que eu vou reverence. dizer. O verdadeiro amor, Say it again. ele se manifesta, True love is na manifested reverência. through reverence. ou seja, Or being, amamos a Deus we love God quando nós o reverenciamos when we revere him, e reverenciamos a Deus and we have quando reverence to nós him o amamos. when we love him. Eu gosto de ler a Bíblia. I like to read the Bible. Eu gosto de estudar a I Bíblia. like to study the Bible. E quando eu leio a Bíblia, quando eu estudo a palavra de And when Deus, I do study the Word of God, eu a leio e eu a estudo I read it and I study it, fazendo perguntas para a asking Bíblia. it questions. E pasme, meus irmãos, nessa noite. And bear with me, brothers Se and você sisters. fizer uma pergunta para a Bíblia, If you ask a question to the ela Bible, vai te responder. you will have answers. Se você fizer uma pergunta para o texto que você estiver lendo, If you ask a question to the ele specific vai te text, responder. the text itself Então will aqui answer nessa you. noite, And so tonight, eu quero fazer com você, I want to, with you, nós vamos fazer 3 perguntas ask 3 questions ao livro de to the Deuteronômio. book of Deuteronomy. Quantas perguntas vamos fazer? How many questions? 3 perguntas. 3. Primeiro, The first, para quem esse livro foi escrito? to whom was this book written to? Segundo, Second, sobre o que esse livro what is this fala? book about? E terceiro, And 3, e de que maneira how does esse livro fala this conosco book hoje? speak to us Diga today? comigo, para quem esse livro foi escrito Ask with me, to whom was Sobre this o que book ele written fala to? What is this e book de que about? maneira ele fala And how does conosco. this book speak to us today? Então vamos pensar And so let's think. na primeira pergunta que nós The fizemos. first question, Para quem esse livro foi escrito? to whom was this book written E to? aqui eu quero abrir And here I want to open o leque da revelação de Deus The revelation para a sua mente e para o seu coração of nessa God to your noite. heart and your mind tonight. Eu espero que você apenas não ouça I expect that you don't merely o listen que você vai ouvir, what you are going to be mas eu listening espero to, que você ouça, but hear me, escute, listen well, guarde keep this, e coloque em and prática o put que it você into vai ouvir. practice what you're going to hear. Se nós pensarmos bem no livro de If we Deuteronômio, reflect clearly on the book of Deuteronomy, nós iremos ver que ele é um livro we'll see that the book, que na realidade in reality, ele é escrito para todos aqueles it is written to all of those que querem
exercer um certo tipo de liderança. who want to lead. O livro de Deuteronômio, The book of Deuteronomy, ele foi escrito it was written para aqueles que querem ser líderes to all of those that are leaders or want to be leaders, e para aqueles também que querem exercer and influência. that want to Diga exercise their comigo assim, influence. exercer influência. Say with me, exercise their Por que, influence. pastor? Why, pastor? Porque liderança Because being a leader ou porque liderar or leadership é gerar influência. is to generate influence. Em Deuteronômio capítulo In 17, Deuteronomy 17, nós vamos ver dos versos 18 até o from verso 18 20. to 20, E aqui nesse trecho in this text, há uma orientação de Deus God is given que Deus dá ao rei que for nomeado. a clear instruction to the king that was Deus nominated. dá uma orientação He gives a clear instruction para o rei que for nomeado. to the king that was nominated. Então o que me parece aqui nessa hora So it shows me in this é text que já encontramos a primeira resposta that we found the first para a answer primeira to pergunta the que nós first fizemos question hoje. that we asked. Para quem To who esse livro foi escrito? was this book written to? E a resposta é And the answer para is qualquer to anyone que estiver who would em posição de liderança. be in a position of O livro leadership. de Deuteronômio The book of foi Deuteronomy escrito was written para quem estiver for na whoever posição is in de position liderança. of leadership. O Túlio vai colocar na tela para nós We're going to have on the screens Deuteronômio 17, Deuteronomy 17, a partir do verso 18, diz assim: starting on verse 18. quando subir ao trono do seu reino, pode repetir comigo, quando subir ao trono do seu reino, When he takes the throne of his kingdom, olha a orientação que Deus dá para o rei. look at the orientation God gives to the king. Quando subir ao trono do seu reino, When he takes the throne, qualquer rei que for nomeado, each king that was nominated, quando subir ao trono do seu reino, when he takes the throne of his kingdom, mandará fazer um rolo he is to write for himself para a o seu scroll uso pessoal. for himself, Mandará fazer uma cópia da lei a copy of this law, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. taken from that of the Levitical priest. Trará sempre esta cópia consigo It is to be with him, e terá que lê-la todos os dias da sua vida, and he is to read it all of the days of his life, para que aprenda a temer o Senhor so that he may learn to o seu revere the Deus Lord his God e a cumprir and follow fielmente todas as palavras desta lei carefully all of e the words of this todos law estes decretos. and all of these decrees. O verso 20 diz assim: Verse 20 says, isto fará com aquele, then não se considere superior aos he seus and his irmãos descendants israelitas, will not think that they are e que greater, não se desvie da lei, and that they will not nem para a direita, go away from the law, e nem para to a the law, esquerda. to the right or to the left. Assim então prolongará And then o seu reinado his reign sobre Israel, will do very bem long time como todos os seus descendentes. over all of his descendants. O verso 18 que nós lemos, Verse 18 that we read do capítulo 17, of 17, talvez ele seja melhor interpretado it is maybe better interpreted na tradução da revista Almeida atualizada, from the other translation that is the que Ark, diz assim, não está na tela porque ele não tem lá atrás essa versão. that says this: Também quando se assentar ao trono do seu reino, when he is seated on his royal throne, escreverá para si um translado dessa he lei is to write a copy of this num instruction livro for the scroll do que está diante dos levitas sacerdotes. in the presence of the Levitical priests. Bom, nós temos aqui uma situação muito And interessante. so we have an interesting situation. O que está acontecendo aqui agora? What is occurring here? Deus dá orientações aqui à pessoa que vai assumir um reino. God gives direction to a person that is assuming Deus a dá uma kingdom, ordem a alguém que vai ser rei de uma nação. establishing for a king of a nation Alguém que tem o cargo máximo de liderança. who has a high entre o rank povo. position in the midst of people. E na orientação que Deus dá, And in this, qual é a primeira coisa que o rei deve fazer? what is the first thing the king should do? Nós acabamos de ler. We just read. Ele disse assim: será que o rei
What if the king, Eu pergunto, será que o rei, I ask, what if the king, quando ele assumir o governo, when he is seated on ele the deve throne, criar novas políticas para o seu povo? should he create new politics for Não. the people? No. Será que o rei Should the king que assumir o reinado, ele deve fazer novos acordos? make new accords? Não. No. Então qual é a primeira coisa que o rei deve fazer? And so what's the first thing? A orientação de Deus é se The sentar direction is if you sit e down, escrever para si you have to write for yourself uma cópia a copy do livro de of the Deuteronômio. book of Deuteronomy. Todo rei que fosse assumir o reinado, So every king that would sit on the essa é a throne, orientação bíblica. this was the direction Ele from disse, God. você tem que escrever, You need to write fazer uma cópia para você yourself a copy de todo o livro de of the entire book Deuteronômio. of Deuteronomy. Deus disse ao homem de maior God said cargo to the man of the highest e position posição. and Ou seja, royalty. em outras palavras, In other words, Deus estava falando para um líder. he's telling a leader, Deus estava falando para um patrão. he's telling a boss, Deus estava dizendo para um boss. he's telling the Deus manager, estava dizendo para um gerente. he's telling the people in high Deus estava position, dizendo para um professor. talking to a teacher, Deus estava dizendo para alguém de posição elevada. the one that is in occupied deve high que- position. Antes de assumir a sua posição, Before you sit down você in deve your se position, sentar e escrever para you si need to write a copy for uma yourself cópia do livro de Deuteronômio. of the book of Deuteronomy. Eu achei isso interessante. I found that interesting. E enfim, And todo aquele que exerce um cargo alto, the one that is in a high position, você deve se assentar e escrever para si uma cópia desse livro. you must find yourself and write yourself a copy of this book. E não apenas fica nisso. And it doesn't just stay there. Espere aí que eu vou te explicar. And I'll explain. Ele continua dizendo, He continues. e tem mais. There's more. E não deve apenas copiar o livro para si, You must not just copy this mas book você to deve yourself. ficar com ele para You must você. keep it for yourself. Você deve ter o livro You consigo must remain with this book todos os dias da sua all of the vida days of your e life. não para aí. And it doesn't stop Ele there. diz, He says, e você deve lê-lo he is to read todos os dias. from it all of the days of his life. Está lá It's written. em Deuteronômio 17, 18. When it is written in verse E 19, diz o texto assim, this e says, será que quando se assentar sobre o trono it is to remain with him do seu reino, of his kingdom. então escreverá para si um translado He dessa must lei write a copy of this num instruction livro for himself on a scroll do que está diante in dos the presence of sacerdotes the Levitical priests. levitas. Eu pessoalmente acho isso muito interessante, I find this very interesting porque de nenhum outro livro na Bíblia, because no other book in the Bible, e essa semana de quinta para cá, and in this week, eu folhei a Bíblia, I looked in the eu Bible, pesquisei, I searched, eu entrei nos meus I dicionários, entered into my entrei nos dictionaries, meus all aplicativos of my e applications, não encontrei nenhum outro and I livro could not find another book que dá essa orientação. that gives this influence. Agora, está aqui um livro, And so here we have a book, falando do livro de Deuteronômio, Deuteronomy, que é para todos aqueles, that is for all of those. ele foi escrito também It was written also para todos aqueles que exercem liderança for those that are in leadership e aqueles position, que exercem um tipo de and for liderança. those that are exercising a Eles position devem of ter o high cuidado degree. de lê-lo They must have the care com to read atenção it with attention e guardar os seus preceitos. and keep these commands to Só it. para você ter uma ideia, Just so you can have an idea, o livro de Deuteronômio The ele book tem 34 of Deuteronomy capítulos, has 34 chapters, 959 versículos 959 e verses, 28.352 palavras around that no words hebraico original, in Hebrew. no texto massorético. Em português, And in Portuguese, na versão que nós estamos acostumados, in que the é a version that ou we a Ara, read with is the Ark, o livro de Deuteronômio possui ou 27 mil there is
ou 27,000 29 mil or palavras, 29,000 dependendo words, da tradução. depending the translation. E aí o Senhor dá uma ordem para os líderes de Israel. And so God gives a command to the leaders of Deus dá Israel, uma ordem para quem ocupa uma posição de destaque. those who have a high-ranked E todos position, aqueles que são destaque dentro da nação de Israel those that stand out in the midst of devem Israel. aprender They must learn com esse princípio bíblico with this que principle está na orientação that da is palavra found de Deus. in the Word of God. E Deus é enfático. And O so que ele diz? God emphasizes Todos. this. He says Isso inclui todos. all, Pais, fathers, mães, mothers, homens de negócio. men of business, Trazendo para os nossos dias, to bring it today's pastores, days, pastors, professores, teachers, missionários, missionaries, músicos, worshipers, cantores, musicians, servos, servants, livres. leaders. Esta palavra de Deus, ela se aplica nos This nossos applies dias to hoje. our Deus days está today. dizendo: God is sente-se, saying, feel yourself, aprenda a palavra de Deus, learn the Word of se God, possível escreva ela, write the Word of God, medite nela meditate e on guarde todos os dias da and keep sua it all of the vida. days of your life. O livro de Deuteronômio é um livro, Deuteronomy is a book, vou repetir, I will repeat, para todos aqueles que desejam exercer influência that want na to vida exercise their de pessoas. influence in Eu the life vejo of pessoas others. por aí And I see people gastando dinheiro, wasting e money, não é muito pouco dinheiro, é and muito not a little dinheiro, bit of money, but a com lot, livros, with books, com palestras, with all of these com contracts, coaches with all of these que coaches ensinam a pessoa a manter influência, that teach ou someone ser to maintain influência, influence or be ser an influência na influencer, sociedade, be an influencer ser in influência no society, trabalho, at your job, quando na palavra de Deus but in the Word of você God, não vai gastar um centavo you will not waste a para cent aprender o que a palavra de to Deus te ensina, learn what the para Word of exercer God influência says, nessa and to be an sociedade. influence in this Você pode adorar society. o nome do Can you Senhor. praise God for that? E nós também vemos aqui algo interessante. And here we see something interesting. No capítulo 31, In verse 31, dos versos 10 até o verso 11, or chapter 31, verses o 10 texto to continua 13, dizendo o the seguinte: text continues que a cada 7 anos, that every 7 diga comigo, years, 7 anos, every 7 a years, cada 7 anos, every 7 years, deveria haver um encontro de todo o povo de Deus. there must be an encounter in the midst of all of sabe o the que acontecia Israelites. aqui? And you know what happened? Que quando todo mundo se encontrava, When everyone would gather, quando todo mundo se reunia ali nesse encontro, when everyone would gather up na presença de in the Deus, presence of God, adivinhe o que deveria you acontecer. know what would happen. Deuteronômio Deuteronomy 31, 31, versos 11 ao verso 13. verse 11 to Diz 13 assim: now. quando todo Israel vier When e all of Israel assentar assembles ao Senhor o seu Deus, in the presence of the no Lord our local God, em que Ele escolher, at the place He chooses, vocês lerão esta you are lei to read this law perante eles, before Him, para que a escutem. so that all of Israel can hear. Deus deu uma ordem: God gave an order. reúna o povo, Gather the people, reúna os homens, gather the men, reúna as mulheres. gather the women. E isso agora me impressiona muito And now mais ainda. this impresses me Presta further. atenção o que a Bíblia vai Pay dizer. attention to what the Bible Olha will os say. versos 12 e 13. Verses 12 and Ele 13. diz assim: ajunta o povo, It says, gather the people, os homens, the men, as mulheres, the women, os meninos, the dependents, the crianças children, e o estrangeiro que está dentro da sua cidade, and the resident aliens para within your que ouçam city e gates, aprendam so that they may e listen temam and ao learn Senhor to fear the Lord your e God, tenham cuidado and be de careful cumprir todas to follow as all palavras of the words desta lei. of this law. Verso 13. Verse 13. E que seus filhos, And that your aqui children, é forte, gente. this is strong. Verso 13. Verse E 13. que os seus filhos, And then your children que não a souberem, who do not know, que não souberem who do esta not know the palavra, law, ouçam e aprendam a temer will o Senhor listen vosso and learn to Deus fear the Lord your God, todos os dias as long as you que live viverdes in na the land, terra, a qual you are passando o crossing Jordão, the Jordan ides então vós para to possuir. possesses. Deus dá uma ordem para Israel. God gives an order Sabe to por que é que Israel. Deus dá uma ordem? You know why? Para que não apenas Israel It's so that not just permaneça na presença remains de in the Deus. presence of God. Sabe por que que Deus dá esta ordem You know why God contundente? gives this Não é command? por apenas o It's
ancião not just for the que elders está acostumado that a ler are a palavra, used to reading the word, the continue law, lendo e and that ouvindo e continue aprendendo. listening Mas Deus and diz: chama as learning, crianças but também. he calls the children Chame too. os meninos He também. calls the young ones Chame os too. dependentes He calls também. the dependents Até aquele too. que mora debaixo do seu teto. Even those that live under Aquele que your está de roof. lá de favor. Those that live O there seu by amigo está favor. passeando na sua casa. Your Chama friend ele. that is visiting Chama os your meninos house. para Call que all uma of them, geração that a dê generation continuidade can continue ao princípio da palavra de beginning of Deus the word of e God. não se And corrompa they do not corrupt quando vier themselves problemas sobre when a there vida are dele. problems that Eu venho happen. declarar sobre I esta come to igreja declare nessa over this noite. church tonight. Receba aí no nome de Receive Jesus. this in Eu venho Jesus' declarar name. sobre esta casa nessa I noite. declare over this Eu venho house, declarar sobre os nossos filhos over nesta our noite. sons and Esta daughters, palavra this não vai word ficar limitada ao que will eu not be conheço. limited to what I Esta know. palavra This word não vai ficar limitada à will sua not be vida limited to apenas, your life, mas ela será passada but it para o will seu be filho. going O through seu your filho vai children, passar para o filho to your dele children's e vamos children, dar and it will continuidade then be àquilo continuous. que Deus está fazendo. Eu What the Lord has declaro nessa done. noite I declare que Deus tonight está liberando sobre a sua that vida. the Lord is Eu declaro pouring nesta over noite you tonight. que Deus está liberando sobre o seu He's filho delivering over your uma son porção and daughter, nova da parte a de new Deus. portion from Ele God. não vai apartar. He will not keep Ele não away. vai sair He will not da leave presença de Deus. the presence of God. Mesmo que ele receba lá Even if fora. they receive out Mesmo que there, ele tenha influência lá or have fora. influence out Mesmo there, que o amiguinho fale alguma their coisa friend errada will tell para them ele, in the world ele something vai permanecer bad. firme They will remain na firm palavra de in the Deus. word of God. Porque ele ouviu, Because ele he aprendeu listened and he e ele learned colocou em and he prática. put it in Eu libero practice. sobre esta igreja. That is what I Eu declare over libero this sobre esta church, geração. over this Eu libero generation, sobre a sua vida. over your life. Receba nesta noite. Receive tonight Em nome de Jesus. in the name of Jesus. E aí eu vos pergunto, meus amados. And then I ask you, Preste atenção porque isso aqui é muito sério. pay attention because it's very serious. Eu vos pergunto aqui nessa noite. I ask tonight, Será que foi assim que Deus disse? maybe is this what God said? Olha o que a palavra de Deus diz. Look at what the word says. E eu te pergunto, será que foi assim que Deus disse? And I ask, is that how God truly said it? Reúna o povo, Gather the people, reúna os homens, gather the men, os anciãos, the elders, os líderes, the leaders, reúna os pastores, gather the pastors, reúne a liderança de Israel, gather the leadership of Israel, homens e mulheres. men and women. Olha o cuidado de Deus. Look at the care of God E diga assim, façam assim. and do this. Deixem as crianças à vontade. Let the children be. Deixem as crianças, trazendo para os nossos dias, Taking it to à our day vontade today. brincando Let nos the children videogames. playing on the video game. Deixam elas fazerem o que elas bem entenderem, Let them do what they want to do sem nenhuma atenção à palavra de Deus. with no attention to the word of Deixem God. as Let crianças the children realizarem, fulfill fazerem and do o que elas quiserem. what they want to. Não tenham responsabilidade sobre os seus filhos. have no responsibility over your Será que foi children. isso que a Bíblia Is diz? that what the word says? O verso 13. Verse 13. O verso 13, Verse amado. 13, Se beloved. o Túlio puder colocar na tela, If it could be put on the screen. diz assim: os seus filhos. It says that the children, Isso aqui é muito sério, it's gente. very serious. Os seus filhos The children que não conhecem esta lei. who do not yet know, Os seus filhos your children que não conhecem esta palavra that yet to know this word, terão de ouvi-la must hear it e aprender And a learn temer o Senhor, to fear the Lord, o seu Deus, their God, quando atravessarem o when they Jordão. cross the Jordan. O verso 12 ele chama todos a Verse responsabilidade. 12 calls everyone to responsibility. No verso 12 Deus chama a mim, a calls minha me, pessoa, my person, homem já maduro, A man that is de mature, mente formada, with a de mind caráter that is already formado. formed, a character already formed. Ele chama He homens, calls men, ele chama mulheres, women, mas no verso 13 and in verse 13, o foco é as crianças. he shifts his focus to the children. E é isso, meus amados. And this
Isso que nós acabamos de ver e vocês estão vendo, what we just read, não é encontrado, não é dito is not said em nenhum outro livro da in Bíblia, any other book of the a não Bible. ser no livro de That Deuteronômio. is not in Deuteronomy. Por isso que And that is why Deuteronômio é o livro central that is a book that is so central para formar o nosso caráter cristão in forming our Christian character e o nosso conhecimento de Deus. and our knowledge of God. E aqui eu quero deixar um conselho para vocês. And my advice to you is Comecem hoje. start today. Não espere para amanhã. Do not wait till tomorrow. Chegue em casa Get home e debruce-se sobre o livro and de open the Deuteronômio. book of Deuteronomy. Mas não só vocês, But not just you, adultos. adults as well. Chame os seus filhos. Call your children. Leia com eles. Read it with them Para que eles ouçam a palavra de Deus. so that they can hear the word of God. Porque só na leitura do livro de Deuteronômio, Because just in the book of e aqui nós Deuteronomy, estamos descorrendo apenas de um we're verso talking one verse de that um we've been reading capítulo, que é o capítulo of 1. one chapter, of E eu chapter tenho 1. certeza que quando você começar a ler Deuteronômio, And I'll say that when you start to você read vai this book, ficar impressionado, you will be impressed. você vai ficar impactado, You will be a impacted. sua mente vai Your transformar, word will be e não só vai transformar Your a sua mind will be mente, mas transformed. quando a sua mente é transformada, But when your mind is tudo em transformed, você é transformado, everything in a you is sua transformed. atitude vai ser Your transformada, attitude will be o seu transformed. pensamento vai ser Your transformado, mindset will be a changed. sua fé vai ser Your faith will transformada, be changed. a sua visão vai Your ser vision will be transformada, transformed. a sua liderança Your vai ser leadership transformada, will be como você vai ser um transformed. patrão, How you will be como as a você boss. vai ser um How bom you will be funcionário, as an employee. como você será um bom How you will be estudante, as a new porque student. você vai aprender com a Because you will palavra learn de Deus. with the word Quantos estão of entendendo? God Diga glória a itself. Deus. How many understand? Say amen. Bem, Glory. Eu acho que se eu acabasse aqui, And if I finish and conclude here, fizesse um apelo, já estaria muito bom, it would be already great if I na got, minha opinião. in my opinion. Porque aqui já extraímos coisas grandiosas. Because we have already extracted so Mas much deixe-me continuar things. pouquinho But let me mais. continue. Resumindo a história, And to resume porque ela é muito longa. a long story, Deus prometeu a Abraão a terra de Canaã, sim ou não? God promised to Abraham the land, Deus the promised prometeu land of as Canaan. 3 gerações He promised subsequentes: The 3 generations to Abraão, come. Abraham, Isaac Isaac, e Jacó. Diga and comigo: Jacob. Abraão Say it with me. Isaac Abraham, Isaac, e Jacó. and Jacob. Houve uma grande fome naquela região, There você was a sabe great disso. famine that came. E sob a liderança de Jacó, And under Jacob's leadership, repito, sob a liderança de under Jacó, Jacob's o leadership, povo de Deus foi buscar provisão no God's Egito. people went to get provision Porque in dos filhos de Egypt, Jacó because one of the sons of já Jacob estava lá no Egito. was already in Egypt. E José, ele Joseph, exercia uma posição de autoridade naquele lugar. He exercised a powerful position of Aquele authority povo in foi that place recebido of como Egypt. hóspedes, olha só. And those people, they were gathered as guests. Mas não passou por muito tempo, But soon, e agora aqueles que eram hóspedes those who were guests começaram a ser explorados. started to be exploited. Passaram a ser escravos. They were slaves 400 anos. for 400 years. 4 séculos de For escravidão. 4 cycles of slavery. Você já pensou o que é isso? And you know what that is? 400 anos preso. 400 years of slaves 400 anos escravos. in slavery. 400 anos longe 400 de years casa. away from 400 home. anos 400 aprendendo years e falando uma outra língua. Trying to learn a different 400 anos language. trabalhando 400 sem receber years salário. Working without salary. 400 anos trabalhando 400 years e ainda tendo que apanhar para trabalhar. having to get beaten to work. Esse era o perfil, esse era o povo de Deus. This was the life of the people of God. Então o que acontece? And so what happens? O povo começa a clamar a The people Deus: try now Senhor, to cry out to God, traz-nos saying, Lord, libertação. bring us deliverance. Senhor,
Lord, nos liberte, Deus. deliver us, Father. Imagine o clamor daquele povo. And imagine the cry of the Aquela people, multidão de of gente the clamando a multitude Deus. and the crowds of the Deus, people saying, God, levanta um libertador no rise nosso up a meio. deliverer in our Não midst. conseguimos viver aqui We mais. cannot live like this no Olhe o longer. clamor do povo. Look at the cry of the people. Deus, God, nos liberte deliver da us terra do Egito. from the land of Egypt. Vou repetir. Deus, God, nos liberte deliver us da terra from the do land Egito. Só para of você Egypt. entender o que vai acontecer na frente. Diga Just so you comigo. can understand, say it Deus, again. Say, diga God, mais forte. Diga Deus, Say, God, nos liberte deliver us do Egito. from Egypt. Foi o povo que clamou, sim ou não? It was the people that cried out. E Moisés agora And Moses now é levantado por Deus is now raised by God, para ser raised libertador by God to be a deliverer do seu povo. of his people. Ele lidera o povo na saída daquela terra do Egito, He leads them out of Egypt. no grande milagre do Êxodo. And he occurs in a miracle that happens in Deus the leva o Exodus. povo e atravessa eles o Mar They Vermelho. cross them through the Red Sea. E eles atravessam o Mar Vermelho de uma forma muito especial. And they cross it in a special way. Eles atravessam o Mar Vermelho sem sequer molhar os pés. They crossed it without wetting their feet. Nem os pés eles molharam. Not even their feet got De tão wet. grande que foi o milagre. How great Olha the como miracle Deus was. interfere na Look at how situação the Lord quando Ele quer interferes in trazer a um milagre na situation sua when He vida. wants to do a Você miracle vai in your atravessar life. o mar, You're going to você vai cross a atravessar o sea, problema the e nem problem, vai molhar os and you will pés, not get your porque feet Deus even vai te wet fazer because atravessar. God will allow you to cross. Deus leva And eles so God takes them até um monte chamado Monte Horebe, to the Mount Sinai, que é o mesmo Monte Sinai. that is the same mountain of Horobi. E lá Deus dá ao povo 10 mandamentos. And so then God gives him 10 commandments. Deus manda o povo ir adiante da terra prometida no God deserto. sent them to the promised land Saem do Egito. from the desert. Quantos anos eles estavam lá? How many years were they Atravessa o Mar there? Vermelho nadando, foi? Sim ou não? Did they cross A the pé sea seco, sem swimming? molhar a sandália. No, he didn't. E agora Deus diz: And so God now vão em says, direção à terra prometida, go to the direction of que the eu tenho promised land. preparado para você e para os Because I seus, have prepared for you and your para os seus generation, filhos. and your Tenho prometido a children. Abraão You promised e a Isaac Abraham, e a Jacó. Agora chegou a Isaac sua and vez. Jacob. Now it is your turn. Observe a atitude do povo. Observe the attitude of the people. Deus manda eles ir para a terra prometida no deserto. God sent them to the promised land through the desert. E lá no deserto, And in the wilderness, Deus usa Moisés e fala: Moisés, God uses Moses and says, envia espias na terra antes de você entrar nela. send thorns into the land before E you Deus go in. mandou espias para a terra. And that is what God did. Vocês sabem, mandou Caleb e Oh, spies. Josué. He sent spies into the land os ahead. espias vão e depois eles voltam. And so these spies went and they came back. E no meio dos Not outros thorns. espias, exceção de 2, que é And- Josué e Caleb. It was just 2 spies that Ou was seja, não é Josué e Caleb, Joshua os outros and espias, Caleb. porque não era apenas 2, eram mais. it was more than just 2. Mas com exceção de Josué e Caleb, But with focusing on these 2 os outros spies, espias eles voltam com the um other spies relatório that come back terrível. with a report that was not so good. Eles voltam com um relatório horrível. They bring back a terrible Eles report. disseram para Moisés: Moisés, They said, Moses, olha, look, o plano é muito bom. the plan is good. Olha, aquela terra é muito boa That land is mesmo. very good. Ela mana leite e mel. It's of honey, milk and honey. A ideia de tomar posse daquela terra é uma boa ideia, Moisés. It's a good idea to take over that Mas land, é irrealizável. but it is impossible. Ou seja, é difícil de fazer. It's difficult, too É difficult. impossível fazer. Impossible Não to tem do. como, There Moisés. is no way, Moses. O plano de Deus é bom. The plan of God O is que Deus good. prometeu para você é bom. What God promised is Mas good, nós não vamos conseguir. but we cannot do it. E como consequência, preste And atenção, as a gente. consequence, Eu poderia ter acabado lá atrás, mas preste atenção.
Pay attention. E por consequência da falta de fé As daquele a povo consequence for their lack of faith, e da ausência de uma fé verdadeira, from the absence of true, genuine uma faith, fé genuína, a true, uma fé legítima. legit faith, O que nós vemos aqui what we see here nessa história in this story é uma geração que se perdeu. is a generation that lost its ways. Eles tinham tudo nas mãos. They had everything in their hands. Deus ouviu a oração God deles, listened to their os prayers, libertou de uma escravidão de 400 anos, delivered them from the 400 entre years of tantos slavery. milagres antes de chegar, porque eu nem So many falei miracles occurred antes de before, chegar na travessia do mar, before the Red Sea mas incident. Deus vem abençoando eles But já God has blessed há them 40 anos na for 40 travessia do years deserto. in the wilderness. E agora, depois de ver tudo, And now seeing everything, experimentar tudo, experiencing everything, sentir na pele tudo, feeling in their skin ver um everything milagre for se themselves, materializar they see diante de si, miracles occurring right before their eles eyes. têm dúvida, They lack eles não faith. acreditam. They do not Olha qual que é a have palavra faith. deles. And look at what their words Moisés, were. o plano é bom, They said, Moses, the a plan is terra good. realmente é boa, The land is good. mana, leite e mel, It is of milk mas and honey. é irrealizável. But we cannot get it. It's Como impossible. consequência dessa atitude And as consequence, de ver problemas, from seeing the guarde isso, difficulty and e ver problems, problemas all of these issues, e não acreditar que o Deus que fez milagre lá no passado, not believing that Ele the vai God that fazer fulfilled novamente. miracles back E there aqui eu won't libero do sobre it você essa again. palavra. I deliver this O Deus word que over you fez tonight, milagre ontem, because the Ele vai God that fazer made aqui miracles hoje. yesterday O occur Deus will que do the fez same milagre na sua today. vida quando você estava lá no deserto, one that did Ele miracles continua in the sendo o mesmo. wilderness, He is Ele the não same mudou. today. He is Ele not é different. eterno. He is Basta eternal. você You crer have nele. to believe in Him. Agora esse povo, And now these people, como consequência da falta de fé as a consequence for their lack of e faith, da ausência de uma fé a legítima, legit faith, uma geração inteira a whole generation se perdeu. was lost. Uma geração inteira A whole generation se perdeu no deserto died in the desert por desacreditar no Deus que poderia because they did not realizar believe um milagre that novamente na vida God could not deles. fulfill another miracle in their life. Quando nós lemos no livro de Números When we read in Numbers que aquele povo, that the same esse people, povo, these people, ele fica perambulando no deserto, they are in the wilderness for a some mesma time. geração, The same aquelas generation, mesmas pessoas. The same E deixa eu people. dar aqui para você pelo menos uma quantidade de números, And I'll give you about a number of these porque eu não estou people. falando de 300 Because I'm not pessoas. talking about 300 people. Eu não estou falando de 1.000 I'm not pessoas, talking about 1,000 10 people mil or pessoas. 10,000. A Bíblia diz que cerca The de Bible says that 2 it is milhões e around meio 2 de million pessoas and a half people atravessaram o deserto e o Mar Vermelho the e agora wilderness estavam prontos and the para Red tomar Sea, posse and da that were terra ready que Deus to havia enter the prometido land aos that seus the Lord had pais, promised Abraão, to their a descendants, Isaac to e a Jacó. Abraham, to Isaac, and to Jacob. E aquela geração And this generation que atravessou o Mar Vermelho sem that crossed sequer the Red molhar os Sea pés, without wetting their feet, agora eles morrem no they deserto. now die in the desert. E aliás, And deixa eu ressaltar algo para você aqui. let me rephrase something. Foram eles It was them que pediram para morrer no deserto. who asked to die in the desert, Pastor, in the o wilderness. Senhor fez a gente falar Pastor, you made em us voz alta say this out a loud. oração do povo. The prayer of the people. Deus, God, livra-nos do Egito. deliver us from Egypt. Yes, infelizmente. Sim, infelizmente. Foram eles Yes, que pediram para it morrer was no deserto. them that asked to die. Deuteronômio capítulo 14, Deuteronomy 14, verso 1 até o verso 4. Numbers Verso 14, 2. Números, perdão, eu falei Deuteronômio, é Números Yeah. 14, Numbers 14, verso 1 e 2. verses 1 to 2. Então levantou-se toda a congregação And so all of the congregation e stood, alçaram a sua voz, and they said in loud voice, e o povo chorou aquela and they noite, cried all night long. e
todos os filhos de Israel And all of the sons of Israel murmuraram contra Moisés complained against contra Moses Arão, and against e toda a Aaron. congregação And all of the lhe congregation disse, said, e toda a congregação all lhe of the disse, congregation said, tomara tivéssemos morrido if only we had na died terra do Egito, in the land of Egypt, ou tomara or if only tivéssemos morrido we had died nesse deserto. in this wilderness. É de se assustar, It's scary. é de ficar pasmo. It's to be amazed. É interessante It's interesting como um povo, uma geração how inteira, really a people, a generation, por falta de fé, for lack of faith, não conheceu nada mais could not see no longer do que um deserto. beyond a wilderness. E aqui eu quero caminhar para o meu final, And here I want to finish para dizer algo para você muito, mas muito sério e muito and importante. tell you something very serious and important, Que isso não se repita that this cannot repeat itself na sua vida in your life e na minha vida. or my life. Por quê, pastor? Why, Pastor? Porque todos os dias Because every day temos alguém reclamando we de have alguma someone coisa. complaining about something. O que o pastor Eloilson disse aqui quando ele estava dirigindo o culto, What Pastor Wilson said up here, dizendo que novembro deve ser proibido saying reclamar, that in November it should be prohibited to eu vou mais além. complain. I'll go beyond. Eu vou mais adiante. I'll go even Em more. momento nenhum da sua vida, In no moment in your life, em momento nenhum da sua in história, no moment in your você story, deve reclamar. should you complain. Você deve ser um reclamador. You should not be a complainer. Olhe o lado bom da história. Look at the bright Olhe as side. coisas boas que Look Deus já at the fez para good things você. that the Lord has Olha done. onde você Look está. at where you are. Olha de onde Deus te Look at tirou. where the Lord has removed you. Engula essa reclamação, And pelo amor stop de Deus. complaining for the Isso é love um of God. espírito demoníaco That is a demonic spirit que vem sobre a mente de alguns that comes over the mind e of fazem some com que eles percam a bênção. and lets them lose their Israel blessing. estava a um passo. Israel was one Israel step, estava a alguns minutos. some minutes away. Gente, você não entende. You don't understand. 40 anos, 40 years, 400 anos preso, 400 in escravos, slavery as slaves, apanhando, getting beaten, comendo coisa ruim, sabe-se lá o eating quê. bad food. Passaram 40 anos no deserto, 40 more years viram a in the mão de wilderness, Deus, seeing the e hand of agora God Deus diz still. assim: agora chegou a hora de abençoar And then vocês. God now comes to the moment of, Agora of chegou a hora blessing de them, vocês pegarem na sua bênção. of grabbing hold Agora of their chegou a hora blessing de vocês cantarem o hino da vitória. and singing the, Agora chegou a hora de eu worship of realizar victory, the hymn a of victory. totalidade daquilo que eu Now is the prometi. time of E eu vou dizer algo que o fulfillment of what I Espírito Santo me promised. falou aqui And I'll agora. tell you what the Holy Tem Spirit told pessoas aqui me. nesta There are noite, people here nessa igreja, in this church, na internet me on the ouvindo, internet que listening, estão na presença de that are Deus, in the presence, porque Deus levantou um homem, because someone, Deus levantou uma mulher na sua God casa, rised up Deus levantou o someone seu in your pai, life, your Deus father, levantou a sua mãe your mother, para orar para você. to pray for Tem you. gente que ainda está There aqui are people hoje, that are still que here, é pastor, that are pastors, que é líder, that are leaders, que é obreiro, that are porque o pai e a elders, mãe because their semearam lá mom and atrás dad para que você sowed recebesse back hoje. then so that you could Mas be na hora what de you are pegar na today. bênção, But when you na are hora de here, pegar na vitória de verdade, time to grab hold na hora of de your receber o blessing milagre and completo, receive the whole você esquece do que Deus fez the e miracle of começa a God, murmurar. you forget what Deus God has está done dizendo: and é hora de start você complaining. parar de It is time for murmurar you to stop e lembrar das complaining bênçãos de Deus. and enter Escuta, into the blessings of uma God. geração nova nasceu no deserto. A new generation is now brought forth. Uma geração nova que não conhecia nada mais a não ser deserto. A generation that does not know more of the Uma desert. geração nova A que new generation teve
que quebrar a Born in the lógica desert, imposta pelos seus and that had to break the antepassados. logic of the past of A the geração people, nova teve que se libertar, that had to free themselves libertar do seu passado, of their own past, libertar da sua história, of their own history, para alcançar o futuro que Deus queria para eles. to reach Escuta the que eu vou future dizer that nessa God had noite, era para prepared você for estar them. And glorificando it's a time for you Jesus to aqui. start preparing a Porque praise existem to God crentes, tonight. meus amados. Because there are believers, Existem beloved, crentes que eu conheço, believers I know, dos quais têm sido sustentados that have been pela sustained poderosa mão de Deus, by the powerful hand pela of God, provisão de by the Deus, provision of pelo God, cuidado de Deus, by the care of pelo God, favor de by the Deus. favor of God. Mas infelizmente eu But tenho que te dizer unfortunately, I have to que tell ainda you também existem that there are crentes still believers cujas vidas se resumem that their a lives uma vida sem propósito live a diante de life Deus, without purpose sem before compromisso God, com a without missão que Deus nos deu. commitment from what God has Crente cuja given, sua vida se resume that a life em apenas estar bem, that is lived no well conforto da sua casa, in the comfort of their com own um bom house, salário with good salary, ou com seu emprego garantido. or with their good Uma jobs, vida de a estabilidade. life of stability. Quando na realidade But in reality, nós temos que estar sensíveis we must be ao sensitive chamado de Deus. to the call of Nós God. temos que estar We sensíveis must be sensitive à voz de to Deus. the voice of God. Lembra o que eu disse lá no início? Remember what I said in the beginning of Nós temos service? uma missão. We have a Eu vou mission. repetir. Você tem uma missão. You have a mission. Eu tenho uma missão. I have a mission. Nós temos um propósito. We have a purpose. Deus tem um propósito. God has a purpose. Deus tem um sentido em sua God vida. has a call Deus in tem your um life. sentido na nossa vida God has a meaning que in our vale lives muito mais a pena that is worth much more para refletir Cristo to reflect nesse Christ mundo de trevas. in this world of Meu irmão, o darkness. propósito de Deus da sua Oh, the vida purpose of God in your não é life ganhar muito is dinheiro. not to get a lot Que of money, Deus te abençoe May God bless com toda you a sorte de bênção with nesta all of the terra. blessings of Mas this que world. Deus também abra os but seus may God olhos also open your para você eyes entender que o so propósito that de you can Deus é understand that the muito maior purpose na of sua God is vida. much greater than that. Escuta isso. Listen, Aquela geração that generation era até agradecida pela provisão de was Deus. thankful for God's provision, Mas aquela geração ela até conhecia a mão de Deus. that generation knew of the hand of Mas tinha um God. detalhe naquela But there's a geração. detail here. Ela vivia perambulando de um lado para o outro, They lived in circles, como se going eles in estivessem circles, zigue-zagueando dentro do or deserto. zigzagging Sabe o through que isso nos the ensina? wilderness, and that teaches Sabe o us, que isso significa na prática? this shows us Que nós crentes that we as temos believers de fazer algo para avançar no propósito de Deus must do something todos so os that we dias can na advance nossa in the vida. purpose of Para God que cada all um of de the days nós of our life, so each of us venhamos experimentar can a experience totalidade the da totality promessa of the e do promise propósito de Deus and na the minha vida. purpose of God in our Pastor, qual lives. que é o propósito de Pastor, Deus? what's the purpose of God? No modo geral, o propósito de Deus é In a general form, conhecer a Deus e it andar is com to Ele. know God Esse é and o to walk primeiro with propósito. Him. That is the No purpose. propósito pessoal In a é personal cumprir sense, o it chamado is to individual. fulfill the individual Cada call of aqui God on nessa your life. noite, Each of us here cada aqui nessa Each of casa us in this tem house chamado e have a propósito specific individual. call and purpose. Ache o seu propósito. Find your call. Ache o que Deus te chamou Find para your fazer. purpose that God has E no given, propósito eterno, and that is Deus eternal. nos chamou And God para has nos called preparar us to para a glória da sua vinda prepare e us para a vida for the eterna com glory of Ele. His return in eternal life Você with pode Him. levantar a sua voz e Can you adorar. raise up your voice and praise Mas Him? agora escute isso. But now listen, Para isso for this é preciso que você, to happen, it is nessa necessary noite, that you tonight, pastor, pode ser amanhã? Pastor, can it Não, be tomorrow? é nessa noite. No, it's tonight. É nesse culto. It's in this Se Deus service. for fazer alguma coisa If com God você, is to naquilo do que Ele something quer in your fazer, life, Ele vai fazer hoje. He's going to do it A today. mensagem de hoje The message não é tonight para quem ficou em casa. is not for someone A who stayed mensagem de home. hoje The não é para message quem não está me is not for the assistindo. one that is Mas a watching. mensagem de hoje But the é para quem está message ouvindo a is palavra for those agora. that is O listening to the word propósito right de now. Deus The purpose of vai God ser cumprido na sua will be vida. fulfilled Você in your pode life. adorar a Jesus Can you por isso? say and praise God for this? Mas para isso But for this to happen, é preciso que você, it is necessary primeiro, for you liberte-se do seu passado. get delivered of your past. Liberte-se do seu
passado. Get delivered of your past. Infelizmente, muita gente hoje Because many people here está como o povo perambulando no are like the deserto, people that are living in circles, zigzagging zigue-zagueando no through the deserto. wilderness. Porque quem nasceu no deserto Because who was born in the ouvia o pai wilderness, dele murmurar. they listened to their Quem parents nasceu no deserto murmuring. Those ouvia a that mãe were dele que era uma born murmuradora. in the E aí wilderness, Deus they falou assim: listened to eu the não vou murmuring people. permitir. And God Não said, tem I'm not como going to entrar e permit. receber a There's bênção. no way they can Não tem enter como and tomar receive posse the da blessing. terra They se cannot não enter largar a the vida land do if passado. they do not leave Hoje their você é past uma nova behind. You are criatura. a new creation. Hoje você tem uma mente You have nova. a mind that is Podem renewed. murmurar na sua They can cabeça. murmur in your O seu ear. colega de trabalho Your coworker pode falar o dia todo, can waste mas a their sua time mente está and blindada. talk all day, A but sua your mente mind está protegida. is sealed Você and vai dizer: protected. eu sou uma You are nova saying, I am criatura. a new creation. E você vai experimentar o melhor de Deus. And you will E experience você the vai best of viver o melhor God. de Deus. And you will live the Porque best essa of geração God. que eu estou pregando Because agora this generation that we não é a geração do preaching to is deserto. not the É a geração que generation vai of the alcançar wilderness. a It is terra the prometida. generation that will get to the promised Escuta land. que eu não acabei. And I'll Escuta que eu finish. não I acabei. haven't finished yet. Tem gente que já andou por tanto There tempo are no people that deserto have walked so long in the que não wilderness sabe fazer outra that coisa they cannot do a anything não ser different. andar no deserto. Just walking in the Manda ele wilderness. andar em outro lugar. Tell him to walk Não vai somewhere else. saber. They won't know Evangelista, how. manda ele fazer alguma coisa diferente. Tell him to do Não vai something saber. different. They Foram won't know 40 how. anos andando no was deserto. 40 Foram years in the 400 wilderness. anos sendo escravo. 400 Não sabe years fazer nada. Mas in Deus hoje está Egypt. mudando a sua 40 mente. in the Está desert. mudando a sua God is mentalidade. changing your mind tonight. Escuta. Você quer crescer no seu business? You want to Você quer prosper in crescer your na sua business. vida? You Você want quer to que a sua prosper in história your tome life. outro rumo? Do you want your Você quer que story a sua to família change? tome outra Do you direção? want your family to take a Abandone different a direction? prática do deserto. Leave the Abandone wilderness a behind. mente do Abandon deserto. the mindset of the Tem gente wilderness. que já andou tanto tempo por lá There's so many que people não that sabe walked fazer outra so much coisa. time in the wilderness. Vive They como don't know se how to live estivesse any no deserto. different. And they Jesus te continue to libertou. live like they're there. Deus te libertou do God has delivered deserto. you from the wilderness already. Amen. Escuta, tem gente que andaram tanto tempo no There are deserto people that walked so long in the wilderness que come como se estivesse no deserto. that they eat as if they were Não in tem the coragem wilderness. de pagar um jantar especial They para a have no esposa, courage to pay para o a filho, nice para a família. dinner for Está their amarrado. wife. É mente do deserto. That is Não the vou mindset gastar, não. of Vai the faltar. wilderness. Não vai faltar. You think it's going O que to Deus lack. tem... Meu God Deus is do not céu. going to allow anything to Eu lack. não estou pregando para quem está no I'm not deserto, não. preaching to Você those já that saiu do live in deserto, the meu irmão. desert, in the wilderness. Escuta isso. Tem gente que andou tanto tempo There lá are people that walked so many years in the wilderness que se acostumaram. that they got used to it. Aquele povo, gente, olha aqui, Those people, nunca havia plantado. they did not Então não plant. sabia o que era They did plantar, not pastor. sow, Como so é they que ia didn't know what it sobreviver? was to sow Como and é que Deus survive. ia tirar eles How dali e could colocar na God terra que mana remove leite e them mel? from there Ia and go ficar to de the braços promised land? cruzados. They would keep Manda their Deus maná. arms Quando closed. Deus disse o maná acabou. And then Agora they said, trabalha. Põe send a more mão no manna. arado And God said, e eu vou no, te no more abençoar. manna. You need to go Eu vou and liberar move sobre a sua forward. vida, tá? I'm going to Eu vou deliver this liberar sobre a over sua your vida. life. Eu não sei se você vai entender. I don't know if you'll Eu não understand. sei se você vai entender. I don't know if you'll Mas o understand. tempo do maná acabou. But the time of manna O has tempo do ended. maná acabou. The time Porque has Deus está manna te has colocando ended. noutra dimensão. Because God is putting you in Ai, ai, another ai. dimension. Deus vai levantar prósperos God aqui, is hein? going to raise Deus vai up levantar homens prósperos men aqui. that are Porque o que prosperous. você colocar a Because when mão, you touch your hand, Deus vai colocar a mão God dele. will put your hand Deus vai on him. colocar a mão dele. God will put his hand over you. Aquele povo não podia entrar no deserto. And those people could not enter the Entrar na promised terra land. prometida. Não sabia plantar. They didn't know how to sow. Aquele povo nunca havia colhido. They didn't know how to reap. Viviam do maná, da provisão de Deus. And E so tem crente they que é assim, depended on the Deus. manna from Se o Senhor God. não mandar a provisão, people that eu não vou na igreja say hoje. that, oh, if you E ainda don't bate send o me pezinho, Deus. provision, I'm not Se o going Senhor to não church. fizer isso, eu não If you faço. don't do this, I'm Deus not está going. esperando a sua God atitude. is waiting for your Faça alguma attitude, coisa. your position
transitioning, do Porque Ele vai something, fazer. and He will move. Sabe o que Deus está fazendo hoje? You know what He's doing E tonight? eu vou encerrar. And I Fica de conclude. pé comigo. Rise with me. Sabe o que Deus vai fazer na You vida know de what você God is hoje? going to do in your life? Meu Deus do céu, eu queria que mais gente tivesse aqui, porque wanted more essa people to palavra be here é para because this abençoar a word sua casa, is to bless your e não house. somente a sua casa, just your house, mas os seus filhos, but your a children, geração dos seus Your filhos. generation to come. Sabe o que Deus está dizendo aqui? You know what God is saying? A nova geração que The teria new que aprender generation that a needs to plantar e learn colher. To sow and reap. Sabe o que Deus está You know dizendo? what God is saying? Quebre a lógica do deserto. Break the logic of the Quebre wilderness. a lógica do Break deserto. the logic of the Não ande wilderness. como se Do estivesse not walk as perambulando no if you are deserto. in the desert, in the Quebre wilderness. essa visão de deserto. Break this vision of the Quebre wilderness. esse estilo de vida Break this do style deserto. of life of wilderness. Quebre a cultura do deserto. Break the culture of the wilderness. Quebre a cultura Break desértica. the culture O que of this Deus tem para wilderness. fazer na sua vida What God é has algo to do novo. in your life is Nessa noite, tonight. Deus está dizendo para famílias God aqui is nessa telling noite. families tonight. Um pouquinho mais baixo, só para eles me ouvirem bem. Eu quero que você pegue o seu filho. I want you to grab hold of your son or daughter. Aonde estiver o seu filho e a sua Wherever your filha, daughter or son is, traga ele para o altar. bring them to the altar. Porque essa mensagem de hoje, Because this message tonight ela veio desmontando comes to toda a artimanha do diabo every contra stronghold famílias of the enemy aqui nessa against casa. families in this house. Deus veio te ensinando. God has Eu não taught sei you. se você I percebeu don't desde know o if início. you understood since Veio the moldando beginning. o seu He caráter has been molding your como character líder, as a leader, como chefe, as the chief, como boss, as a boss, como obreiro, as a leader, como marido, as a husband, como companheiro, as a partner, como pai, as a father, para ensinar os seus to filhos. teach your Deus son não and apenas quer daughter. prosperar He você, does not just want to porque eu prosper vou dizer you. algo. I will say Tem something gente que else. se preocupa com ele There are mesmo. people that Qual care for casa their que eu own vou morar? self, what house they're going to Quanto eu live, tenho na conta no how banco? much they have in Qual their carro bank, que eu vou andar? what car Como they é are que vai going to ser a minha drive, aposentadoria? what will be Tem my gente que não retirement pensa plan. nos seus There are filhos, people that do mas not Deus think of está their dizendo para children. essa igreja But nessa noite: the Lord is eu quero saying, abençoar I tanto want você to bless hoje, you, mas eu quero abençoar os seus but I filhos want to também, bless your porque a children. bênção de Deus, Because meus the amados, blessing of ela God, vai se estender it is going to de extend geração from a generation geração. to generation. Eu vou repetir. Hey. A bênção de Deus desta The palavra blessing of hoje, God in this ela vai word se estender is going to de extend geração from a generation geração. to generation. Você é abençoado, You are blessed. você é próspero, You are prosperous. você tem um bom trabalho, You have a good job. você tem saúde, You have good health. você tem um bom emprego, You have a good você job. vai ter uma boa aposentadoria. You have a good retirement Mas Deus plan. está dizendo: But God is eu saying, estou também cuidando I dos also seus. am still protecting Eu yours. Arabacandaraia. Eu vou dizer como Moisés disse I'm going to say like Moses said, na saída do Egito. from leaving Egypt, Ele disse assim: manda um recado para Faraó. send a message E to você vai Pharaoh. dizer comigo And you're hoje, going to say with porque me, isso aqui é profético. because this is prophetic. Moisés disse assim: manda Moses alguém said, send dar um recado para a Faraó message to Pharaoh e diga: and tell him não vai ficar nenhuma unha no Egito. there will be no nail Não left vai in ficar Egypt. nenhuma unha no No Egito. nail will be left in Levanta a Egypt. sua voz comigo, Lift porque up isso aqui your é profético. voice and say, Segura na mão do seu filho hold aí. on to the hands Você que of your tem filho lá children. embaixo, vai com. Aí já tem filho aqui. O pai tá lá. Isso. Português, Manilene, chega perto da sua filha. Isso, traz o filho pro altar. Isso. Traz pro altar. Que nós vamos dizer aqui uma palavra profética, como Moisés We're going disse. to prophesy with a Nós vamos prophetic dizer bem word. alto: We're going to não vai say, ficar nenhuma unha no deserto. there will not be a nail O left diabo in Egypt. não vai ter o gostinho The devil will de not nem tocar have the taste na unha of touching, Meu not Deus do even céu. a nail of your son and daughter. Abraça seu filho lá. Hold on to your son. Davi, vem cá, meu filho. David, come. Irmã Lia, vem cá, Davi, a Lia tá ali. Sobe com a Jamile. Não vai ficar unha.
Não vai ficar unha no Egito. There will not be a Porque nail, Deus te abençoou até hoje. left in Egypt. Deus te abençoou até hoje. God will prosper. É para você dar continuidade à Not bênção. just for you today, but for you to continue in this blessing. Pastor, mas o diabo está cirandando lá em But the casa. devil has taken advantage. Como assim, irmão? What do you mean? Como o diabo está cirandando na sua What do you casa? mean he's trying to take Como é que advantage? ele tá- How is he walking in the midst of your house? Como é que ele está fazendo? O que, How que ele is está he fazendo? doing? What is he Ele está operating usando a like? coleguinha na escola. And he's saying Está usando a colega na he's escola. using the friends in this Para school colocar droga na vida dela. to put Nunca drugs in viu their life. droga. They've never Está saw usando drugs coleguinha before. They're seeing para through their mostrar friends pornografia para ela. that they Você see vai pegar o seu pornography filho through their hoje friends, and e you're você vai going to dizer para o inferno: hell não vai tonight. ficar uma unha There will not no be Egito. a fingernail left in Egypt. Está preparado, gente? Are you Porque prepared? isso aqui é muito profético. Promise me. Segura na mão do seu filho aí, Hold on to this- ou no ombro dele, aonde você quiser. Take hold of your child. Se o seu filho não está aqui, lembra dele, fala o nome dele aí Your son or agora. daughter is not here. Remember them. Keep them in Mas você their vai mind. gritar comigo Declare 3 their name, but vezes. you're going to yell with me. Você vai gritar 3 You're vezes. going to shout with me. Não vai ficar There will not be nenhuma unha. not a Egito. fingernail left in Egypt. E depois que você gritar 3 vezes, And after you shout eles vão this voltar 3 cantando. times, they will Tá preparado? start worshiping. Enche o pulmão de ar. Enche o peito de ar. Fill E yourself with diga: word. não vai ficar There will not nenhuma unha be no a Egito. fingernail left Vai! in Egypt. There will not be a fingernail left in Egypt. There will not be a fingernail left in Egypt. Vocês vão entrar tocando depois que eles falarem. Nós vamos estremecer esse lugar aqui. We are going to shout Você está again vendo in que this os place. levitas, os músicos, Do you see that eles the sabem musicians, fazer barulho de they know adoração. how to pray Mas with agora a their congregação instruments, precisa but saber now fazer the barulho congregation também. must know how to make noise Sem as well. tradução, Without translation. sem bateria, só a igreja e o teclado. Você vai dizer 3 vezes: não vai ficar nenhuma unha no Egito. Vamos lá. 1, 2, 3. De novo. Mais uma vez. Levanta sua voz e adora o nome do Senhor. Essa palavra falou muito comigo. This word spoke deeply to me, E eu tenho certeza que ela falou com você and I'm nessa certain it noite. did the same for you. Vá para casa com essa palavra no seu Go coração. home with this word in your heart. E sério, isso aqui é sério. And this is serious. Leia o livro de Read Deuteronômio. the book of Deuteronomy. O livro de Deuteronômio, The book of Deuteronomy, ele é considerado it is considered a segunda tábua das leis. the second tablet of the laws, Porque quando Moisés desce do monte, because when Moses comes down Mount Sinai, o que ele vê? O povo adorando he sees the people bezerro de ouro. worshiping a golden calf, Moisés pega e quebra. and he breaks the tablets in anger. E aí Deus, olha como a graça de Deus. And Aí look tem at the gente grace que of diz God. que o Antigo Testamento não tem Deus, não tem o Espírito Santo, não tem graça. And there's Olha a people graça that de say that Deus. there's no grace Deus escreve of um God livro de in Deuteronômio the Old Testament, que é repetindo toda a lei que foi but dada. he writes this book of Deuteronomy, repeating Porque the no law grego, over. na Septuaginta, a palavra Because Deuteronômio the name Deuteronomy in Greek significa lei means e repetição. law and repetition. E Deus escreve novamente o livro de Deuteronômio And God, he para que o povo writes guarde. Deuteronomy with the same law, E é o último livro de Moisés. and it is the last book of É o Moses. 5º livro do Pentateuco. It is the 5th book of the Então, meu Pentateuch. conselho para And vocês: so I have news for you and faça essa advice for you. semana, Do leia capítulo por dia. this week, read a Não sei qual é o chapter melhor at horário, se é least de of manhã antes de ir para o Deuteronomy. trabalho, You figure out what se é à time is noite antes best, de deitar, nighttime, mas reúne a sua daytime, família. but gather your Você sabe family. por que eu estou dizendo isso? You know why I say this? Porque, gente, eu creio piamente Because I believe que o que wholeheartedly Deus quer fazer aqui em Porto that Charlotte what God wants to do é in Port muito Charlotte maior do que Ele já is fez no greater nosso than what He meio. has done, E Ele tem nos preparado. and He has prepared us for it. Não se preocupe. Do not worry. Não se preocupe com nada. Do not worry about a thing. Deus está no controle God de is in tudo. control of everything. Essa terra é dele. This land is A His. minha vida, a sua vida é dele. Your life is A sua His. casa é dele. Your house is O His. tempo é dele. The time A is His. igreja é dele. The church is A His. obra é The dele. work is His, E o nome do Senhor tem sido and the glorificado. name of the Lord has been glorified. Amém? Amen.